Jornalistas mercenários recebem comissão do sistema financeiro para defender o Banco Central e defender o dólar. Agora, recentemente, o Lira começou a atacar o presidente Lula, dizendo que o governo é fraco. E ele é o cabeça da distribuição de emendas parlamentares, emendas de comissão, emendas individuais. Está com medo do que vem por aí, porque ele sabe que ele está na mão do ministro Flávio Dino. E o Kassab também já entrou nessa. E aí o jornalista, aquele Merdal Pereira, diz que tem que dar um cavalo de pau aí no governo do presidente Lula. O cavalo de pau é impeachment. Fica ligado no que o Thiago dos Reis vai falar, porque esse cara é bom, viu? É isso que ele vai falar, o que está acontecendo. Porque eles estão todos contra o presidente Lula. Porque o Campos Neto deixou o negócio engatilhado para aumentar a taxa Selic, que agora vai para 13,75%. E quem ganha com isso, com a taxa alta dos juros, é o sistema financeiro, é o mercado, é a Faria Lima. Fica ligado aí no que o Thiago dos Reis vai falar. A imprensa começou a falar que a popularidade do Lula caiu porque o governo é ruim, porque o governo é péssimo, porque a economia tá um lixo. A imprensa tem que vender essa imagem porque o modo golpista tá on. O mercado financeiro, que são os bilionários banqueiros que mandam no Brasil, eles deram ordem há cerca de um mês. Isso saiu uma matéria no jornal O Globo, que é o principal jornal aí, porta-voz do mercado financeiro, na coluna do Merval Pereira, em que ele falou que a única chance do Brasil dar certo para esses bilionários é ter um cavalo de pau na economia. E um cavalo de pau na economia é sair o Lula imediatamente. Quer dizer, está pregando golpe. Como é que vai sair o Lula imediatamente? Com o impeachment? Mas o Lula não cometeu crime, então é golpe. O Globo passou a pregar golpe de Estado. Ao mesmo tempo, na Globo News, passaram aí os analistas a falar que o dólar estava subindo no fim do ano passado por culpa do Lula. Quando o dólar caiu e voltou para o mesmo patamar que estava antes de subir, aí ficaram todos caladinhos, fazendo outras críticas ao governo Lula. Agora o governo Lula não tem uma marca, o governo Lula não tem nada. É engraçado, menor desemprego da história, criou o programa Pé de Meia, o PAC vai começar esse ano aí a gerar milhões de empregos, maior massa salarial da história, salário subindo acima da inflação, mas não tem marca o governo. Não tem, tá ruim. Bom era quando o pessoal tava na fila do osso com o Bolsonaro, aí que tava bom, ó. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o governo Lula estava ali esperando 2025 para a economia melhorar. Porém, no Banco Central, o bolsonarista Campos Neto deixou uma armadilha. Ele, na última reunião do Copom do ano passado, de dezembro, ele deixou uma coisa chamada Forward Guidance, isso que é o guia, o próximo guia. E ele disse que a taxa de juros tinha que subir 1% em janeiro. E aí, o novo presidente do Banco Central, Galípolo, avisou o Lula faz alguns dias, olha, vai ter que subir 1% a taxa de juros porque o Campos Neto deixou isso. E aí o mercado financeiro inteiro trabalha com essa previsão de que vai subir 1% em janeiro. Eu posso não subir, mas aí você prepara que esses caras vão jogar o dólar a R$7. Vai ser uma desgraça. E aí o que aconteceu foi que falaram, então sobe aí 1%. Esse 1% de taxa de juros são 80 bilhões de reais que eu e você pagamos a mais, todo o Brasil paga mais, para os vagabundos do mercado financeiro lucrarem em taxa de juros. Rentismo. É isso. E aí a tendência agora é que os juros comecem a baixar na próxima. Ela vai baixar bem pouco a pouco. O que acontece é o seguinte. Quando sobem os juros, a imprensa usa uma falácia. Diz, tá vendo? A culpa, o Lula tá reclamando aí do Banco Central, mas foi ele quem indicou a maioria dos conselheiros do Banco Central. E a imprensa usa uma outra falácia. Diz, olha, mas das últimas vezes quando subiu os juros, a decisão foi unânime. Inclusive os que o Lula indicou votaram a favor. Isso é uma falácia aí do mercado financeiro. Por quê? Eu vou te mostrar aqui um gráfico que mostra bem. Aqui, em 2023, o Banco Central estava baixando os juros, tá vendo? Estava 12, aí foi baixando até chegar a 10,5. E sempre os conselheiros do Lula votavam junto com os outros. Até que, aqui, no dia 8 de maio de 2024, o Campos Neto, que tinha maioria, votou para aumentar os juros. Ele aumentou, aqui você vê, de 10,25 para 10,50. Aqui não teve unanimidade. Os 4 conselheiros que foram indicados pelo Lula votaram contra. Eles queriam manter os juros baixos e os 5 do Campos Neto, 5 bolsonaristas, queriam aumentar os juros. O que aconteceu foi o seguinte, os juros aumentaram e o dólar teve a maior disparada desde a pandemia. Por que, Thiago, o dólar disparou se os juros aumentaram?
porque a imprensa que é patrocinada pelos banqueiros bilionários, criou uma versão de que tinha um racha no Banco Central. Se tem um racha no Banco Central, é ruim para a economia. Vocês viram aí a explicação, né, do Thiago dos Reis. O tal de Campos Neto, que para mim deveria ser investigado pela Polícia Federal, deixou o negócio engatilhado, pensando no mercado e não pensando nos pobres. Porque, porra, para que aumentar a taxa Selic se o dólar baixou? Mas se o Galípolo, de repente, né, não, vamos baixar aí esse juro da taxa Selic, aí o dólar aumenta, porque é controlado pelo sistema financeiro, pelo mercado, pelos mais ricos. Quer dizer, mesmo o presidente Lula, com as assistências sociais, como o Pé de Meia, Bolsa Família, né, Minha Casa Minha Vida, com tudo isso, o presidente Lula não presta para o mercado. Mas prestava o ex-presidente Bolsonaro, que dentro de 4 anos aumentou o salário de R$6. Ele deu um aumento de R$6. Esse daí prestava para o mercado. O mercado gosta assim, roubando a gente, inflacionando o país para eles ganharem altos juros nas nossas costas. Tamo junto aí.